Depois nós vamos ter o próximo, que é a Imperatriz, que é Dalet. E Dalet quer dizer o quê? Quer dizer porta. Porta no sentido do quê? A palavra-chave aqui para gravidez, a porta, essa é a porta entre mundos, o Dalet. E ele tem muito a ver com o ventre. Então, se você reparar aqui, as sacerdotisas, as imperatrizes, elas estão sempre grávidas. Porque essa aqui seria a ideia do ventre, né? Aqui, Saturno é um óvulo do universo, e Roquimar seriam os espermatozoides infinitos divinos. Então, do mesmo jeito que numa fecundação existem milhões de espermatozoides e só um vai se unir ao óvulo para fazer uma criança e para depois descer para encarnar, no reino das ideias, das emoções, etc., enquanto a gente está em Roquimar, a gente tem infinitos espermatozoides de ideias. Mas quando a gente fecha isso num processo, você vai fechar essa porta atrás de si. E aí você vai ter na Bíblia aquelas citações de que a porta é estreita, de que só vai passar um, de que etc e tal, nesse sentido de que você vai gestar. Então toda essa ideia do Daleth e a ideia da Imperatriz é que ela está repleta de vida. Então, ó, aí em cima da cabeça dela você tem os 12 signos, os 7 colares são os planetas. Quando você multiplica os 12 signos pelos 7 planetas, você tem a possibilidade infinita da fecundação, você tem todos os poderes, você tem toda a criação de tudo, do universo. Você representa isso pela vegetação abundante em volta dela, pela cachoeira, né? E todo esse processo. Para quem gosta, que vai trazer os elementos anteriores, seria Gimel, né? Que seria o camelo. Estaria aí essa ideia de viagem, de tal, mas eu honestamente eu não sei que conceitos de viagem a gente poderia. A menos que você queira associar que, sei lá, é a viagem da alma para encarnar no ventre da mãe, e aí depois ela volta. Então, aí eu já vi bastante ideias para você colocar aqui. Mas entenderam qual que é o princípio? O princípio seria essa aí, a vagina, né, o útero, é a porta pela qual todos nós entramos nesse mundo. Né? Ninguém entrou aqui na Terra enquanto não clonarem o ser humano. Todo mundo entrou no planeta através de uma vagina. E aqui é aqui que a gente conversa sobre isso. Ok? O próximo é o imperador, ou ré. E ele vai trabalhar justamente com a ideia da letra hebraica ré, que é janela. Janela como? Aqui a gente está encarnado. Estando encarnados, a gente está na caverna. E citando já lá a ideia do Platão da caverna, quando você põe uma janela numa caverna, o que acontece? Quem está dentro, ou seja, quem está encarnado, consegue enxergar fora. E quem está dentro também consegue que a luz entre. Então você se torna um pouco mais iluminado. Então a ideia de meditar nessa letra divina de Ré é meditar nessa janela na qual nos tornará mais sábios. Nota que é a própria ideia de Tiferet, da beleza, conectada com a sabedoria divina. É o cara que deixou a caverna, foi lá fora, viu a verdade, e aí ele vai ter que voltar e lidar com a galerinha que ainda está na caverna aqui embaixo. Mas a meditação nessa letra é justamente para te colocar com essa energia da sabedoria. E aí é o que a gente espera desse arcano, né? Se a gente pensar também na definição da Golden Dawn, a gente vai ter aqui todos os reis e todos os cavaleiros, que são a união de todas as figuras masculinas da corte. E elas estão unidas através de quem? Do imperador, que é o representante aí dos 4 cavaleiros dos 4 reis. Então aqui toda a nobreza masculina tá representada nessa ideia de que você vai estar com o cetro na mão, com
com a orbe crucifixa, com toda essa porra. Você tem todo o rigor de um lado, toda a misericórdia do outro. Então você também se torna árvore. E aí seria interessante ir lá para o Crowley, que ele desenha o imperador também sentado dentro da árvore. Ele desenha o imperador olhando para a imperatriz. Ele faz uns parzinhos aí que são muito, muito interessantes. Alguns tarôs também, eles costumam fazer a imperatriz olhando para um lado e o imperador olhando para o outro, para que eles formem um parzinho conectado, né? A gente vai ter aí 3 pares. Você vai ter o imperador e a imperatriz, você vai ter o mago e a sacerdotisa, e você vai ter o louco e a Sofia. Aí você fala, quem que é a Sofia? A Sofia é aquela mina que está lá no mundo, que está atravessando o mundo. Ela é a sabedoria divina, ela cruza, ela é aquela que está aqui embaixo. Ela não é a louca, ela é a sábia, né? E o louco é o sábio. Pode falar, Thiago. Desculpa aí. Se a meditação em ré também pode ter a ver com a busca ou encontrar a verdadeira vontade, já que ele tem essa janela para sua origem. Exatamente, ela vai servir para você conseguir enxergar o que está mais além. E digo mais, ela vai servir também para você conseguir fazer a grande obra. Porque caso contrário, você vai descobrir que a sua verdadeira vontade é música e aí você fica tocando dentro da sua casa, não adianta nada. Uma hora você vai ter que sair da caverna, enxergar o que está lá fora, enxergar a sabedoria, enxergar como tem coisa que você não sabe, para poder trazer de volta para melhorar o mundo. Porque senão você fala, pô, eu sou alquimista, meu negócio é música, aí você vira o maior músico vivo de violino. E aí você nunca sai da sua casa e ninguém nunca escuta essa música, não serviu para nada. Se você não realizar a grande obra, ou seja, se você não pegar essa janela para sair, e aí depois a gente vai ver, a porta tem a ver aqui também para o outro lado. Mas você precisa ter esse contato com o que está lá fora, né? Enxergar isso, né? Trazer isso para dentro, trazer essa luz para dentro. E aí essa luz também você pode entender que seria essa sabedoria de Salomão, sabedoria divina que o imperador precisa ter para ter essa qualidade. Por isso que aqui é o imperador, né? Não é um outro desenho. Por que alguém escolheu desenhar o imperador nessa carta? Né? Sim. Não, Que tem a ver com realização, né? Não é só tem você a saber, realização né? final. O mago é o É, cara que tem a verdadeira vontade. Mas o imperador é o cara que realiza a grande obra. Então ele é como se fosse um mago que. O mago vai se diz ali as teorias do tarô que falam que o mago ele vai se deslocar para 3 cartas, né? Que são os magos mais velhos. Ele pode ser o hierofante, ele pode ser o eremita e ele pode ser o imperador, que são os 3 velhos. E aí ele vai ter essas 3 ideias. Um mago que ele vai estar junto com a comunidade ali como imperador, reinando. Ele vai ser um eremita mesmo, ele vai buscar alguma coisa para fora, um PhD, que é um trabalho solitário. Ou ele vai ser o hierofante, que é um professor. Né? Aqui a gente faria assim, tipo, é, a ideia de que você vai ensinar a galera, mas só até um determinado ponto. Mas quando você vai aprender, como é que você aprende alguma coisa que ninguém mais sabe? A gente vai olhar aqui, tem o hierofante para isso. Que a gente chama de PhD, né, no nosso mundo, né? Que é o cara que estudou alguma coisa e ele produziu algum material que absolutamente ninguém produziu antes. Que seria esse VAV, a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Belezinha? E aqui está acessado ao Ares, ó, a gente vai ver esse carneiro, tá aqui ó, na própria ideia, assim, ele tá em vários tarôs, eles fazem essas alusões ao cordeiro. O Crowley coloca um Agnus Dei embaixo e um carneiro demoníaco em cima, né, para mostrar que você que é o senhor da sua vontade. E aí vai ter aquela primeira troca do mago, do Crowley, né, que ele troca isso aqui pela estrela. Eu estava conversando com o Thiago antes da gente entrar, então já vou dar um spoiler, que a gente vai ver que a estrela está aqui embaixo, ó. A estrela estaria aqui, ó. E o Crowley ele faz essa troca. Mas aí eu acho que foi mais uma provocação a Golden Dawn, porque o imperador seria a figura de um grão-mestre, de um sábio, de um professor, de um imperador mesmo, né? De um rei. E ele tinha essa crítica de que essas ordens iniciáticas estavam muito cheias de grão, 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 e muito cacique para pouco índio.
E o Crowley tinha a ideia de que se você atinge a verdadeira vontade, cada homem e cada mulher é uma estrela, e uma estrela não atrapalha o desenvolvimento da outra. Então ele propositadamente ele troca essas duas letras para afirmar que se você chegou mesmo na sua verdadeira vontade, você não precisa ter um líder, você vai ter, tipo, todo mundo, cada um sabe o que tem que fazer. Seria a ideia de um anarquista, né? O Crowley era meio que um anarquista nesse sentido aí de perverter essas regras e falar, porra, se todo mundo sabe o que tem que fazer, então a parada vai ser feita. Eu acho que E essa aí, teoria faz muito sentido, Marcelo, porque ele trocou a letra, mas não trocou o signo, né? Ele manteve Aquário na estrela. ele manteve os signos. Ele troca aqui justamente que ele acha que o imperador seria essa ideia. A visão que ele tinha do Matters e dos outros imperadores era de uns caras mandão que estavam sacaneando ele, não deixavam ele crescer na ordem e tal, e que é gente que usava a posição de imperador para fazer fusquinha, né? E aí ele coloca, pô, se você fosse mesmo tzadik, tzadik é sábio, a gente vai olhar aqui para baixo. A estrela, você estaria em conexão com a sabedoria. E aí você não precisaria ser tão mesquinho, né? É a ideia dele, eu gosto dessa. Mas foi arbitrário, ele, né? Ele virou e falou: eu vou fazer isso para mudar o Ion.